Bem, acho que já podemos iniciar. Uma boa noite a todos. Mais uma transmissão aí do evento Engenharia e Foco, seria de controle e automação com a engenharia elétrica do Campo Centro do Instituto Federal Fluminense. Hoje nós temos a honra aqui de receber o professor Paulo Sérgio Gomes Almeida. Professor Paulo Sérgio vai ministrar a palestra hoje sobre conceitos iniciais para a utilização do látex como editor de textos científicos. O professor Paulo Sérgio é licenciado em Física pela UENF, é mestre e doutor em Física e Química do Meio Ambiente, também pela UENF, atua há 10 anos no Instituto Federal Fluminense, sendo os últimos 5 anos nos cursos de engenharia. Professor, vou passar a palavra agora para o professor Paulo Sérgio, para ele poder iniciar a palestra. Antes disso, eu gostaria de lembrar que, ao final da palestra, será enviado um formulário para que possam fazer a presença na palestra. A resposta a esse formulário é essencial para que depois vocês possam receber o certificado. Também, para que possa receber o certificado, todos têm que ter se inscrito lá no portal eventos.centro.ifc.edu.br. A inscrição lá é essencial para o certificado, assim como a primeira presença aqui na apresentação. Bem, passo a palavra agora ao professor Paulo Sérgio. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem nesse tempo de pandemia. Então, a ideia era uma apresentação para a gente falar sobre os conceitos iniciais da utilização do látex, né, como editor de textos científicos, mas no sentido de conscientizar a importância de já começar aí essa ferramenta. Tem um áudio, já ir aprendendo essa ferramenta, mas conversando posteriormente com o professor Maurício, a gente entendeu que seria legal estender e transformar isso daí num mini curso, né? E aí eu acabei dando uma modificada, né, para não ficar só na parte teórica hoje, para a gente já começar a ver alguma coisa. Então, a ideia é que a gente pegue essa apresentação hoje, uma ideia inicial, já começar a ver uma estrutura básica de como estruturar um texto em látex, né? Alguns pacotes, alguns cuidados essenciais. E, posteriormente, a gente vai dividir isso em mais 3 apresentações, né? E aí a gente vai ver a parte de como colocar referência, como fazer uma apresentação em Beamer, mudar o layout do Beamer, né? Como a gente propriamente também estruturar um texto para que fique fácil a sua correção. Né? Quando você texto pequeno em látex, não tem necessidade de você gerar fragmentos disso, né? Por exemplo, quando eu fiz a tese de doutorado, aí, pela quantidade de páginas, para ficar correndo, passando o scroll ali para ficar procurando as correções, aí eu dividi a minha tese em 6, 7 arquivos látex, né? Então, abri o arquivo introdução, corrigi o arquivo introdução, automaticamente já corrigia o arquivo principal. Então, essas possibilidades que o látex pode fornecer para a gente, né? A gente fala látex, a gente fala latex, né? Mas o certo era latex. Não é X, né? É o da letra, como se fosse o X, mas lá do grego. Né? Mas tem possibilidades de edição, que é a ideia de tudo, apesar de, a princípio, gerar essa trava, né? Porque já estamos acostumados com o editor do Word, né? Mas sai um trabalho muito mais elaborado, muito mais diagramado, né? E é o que é aceito e utilizado pela comunidade científica, né? Isso no mundo inteiro. Aí hoje eu peguei, né,
fiz questão de mostrar, por exemplo, como que é exigência, né, e é utilizado no mundo inteiro, por exemplo. Você vai, entra no site do MIT, tá lá, você tem o template, né, para fazer o download do LaTeX, né, para escrever os seus trabalhos lá para quem está estudando no MIT. Como você tem pela cópia já templates prontos, né? Eu não esqueço, eu não lembro do professor, mas a gente já tem também um template desenvolvido por um professor para engenharia de automação, né? Para as engenharias de forma geral, né? As regras para escrever o TCC é igual para todos os cursos. E também você tem ali o template tudo pronto quando você vai querer, por exemplo, publicar seu trabalho em uma revista científica, né? E aí eu peguei um exemplo aqui de um template, isso, entrei no site da revista e está lá o download do template. Isso é de extrema importância, né? Porque cada revista ela tem a sua diagramação, tem o seu escopo. Imagina que você escreve. Hoje em dia não tem a possibilidade, né? Essas revistas internacionais é tudo em látex. Mas imagine que você pudesse escrever em Word, você manda para uma revista, né? Não é obrigatório ser aceito, e às vezes você vai lá, mexe toda a estrutura do seu texto, do seu trabalho, e aí a revista fala que não faz parte do escopo dela, ou ela não aceita, e aí você vai pegar, vai tentar enviar o seu trabalho para uma outra revista internacional, que é uma outra formatação. E a gente sabe quando você tem um trabalho pronto, quando você vai ter que pegar esse trabalho e mexer na formatação dele no Word, dá muito trabalho, né? É um software que tem muitos bugzinhos e atrapalha na hora de você pegar e fazer as edições, a formatação. Então, existe hoje duas possibilidades de trabalhar com editores de látex, né? Tem o editor online, que é o que eu pretendo trabalhar com vocês, que é pelo site da Overleaf, né? Overleaf.com. Você faz o login, vai gerar uma conta e é tudo gratuito, né? É uma vantagem, porque o acesso à internet, o celular, a facilidade que nós temos hoje de trabalhar com os smartphones, possibilita muito a utilização do Overleaf, e todas as revistas hoje em dia já colocam o template dela em Overleaf, né? Não sei se chegaram a reparar aqui, mas cadê? Aqui no MIT tem lá no final para fazer o download do template das teses deles lá pelo Overleaf, já vem pronto. Antigamente, né, também tem gente que usa os editores, né, os softwares editores, e aí você tem que primeiro instalar no notebook ou na sua CPU a biblioteca, né, do LaTeX, e aí depois você instalar um software que você escolha como editor, né? Tem o Technic Center, que eu gosto muito, é o que eu usei no doutorado, no mestrado, mas tem o Mac Center, tem vários, né? Enfim, o Technic Center são um dos mais conhecidos que tem. As pessoas gostavam muito porque a aparência do software, quando abre, te lembra um pouco o Word, né? Com aqueles botõezinhos lá, e ao você clicar, ele já jogaria o código, você só preencheria as lacunas que estariam faltando, né? Por exemplo, para jogar uma figura, fazer uma tabela, né? Então as pessoas usavam bastante. A questão é que quando você usa o Technic Center pela primeira vez, a gente vai ver aqui mais para frente que tem que carregar alguns pacotes, dependendo do que for feito, né, do que você quer fazer no seu texto. E toda vez que você carregar os pacotes, ele vai fazer o download de um pacote novo, porque todos os pacotes já não vêm ali prontos, né?
É diferente no Overleaf, né? Você não vai ter esse problema de você usar um pacote, ter que carregar um pacote, porque já vai estar tudo na nuvem lá, já está tudo disponível para você usar e compilar e, e já ir acompanhando o resultado do documento que você estaria gerando, né? Então, tanto o Overleaf, que é o online, como o Technic Center, ou qualquer outro editor que venha escolher, ele tem de um lado uma janela, né, que você vai ver ali o código, vai estar digitando a sua tese, a sua apresentação, né, porque tu pode fazer formato de livro, formato de artigo, pode fazer um formato de slides, como você faz no PowerPoint. E aqui pelo Technic Center, você apertaria um botãozinho para compilar, e aí geraria um arquivo PDF, e aí sim você abriria aquele arquivo para ver o andamento, né? Se você quiser conferir o andamento, se está ficando realmente do jeito que você imaginava. Já no Overleaf são duas janelas, de tal maneira que do lado esquerdo tu vai digitando o seu código, e do lado direito tem uma janela que ele vai atualizando, de tempo em tempo ele compila, mas você também pode apertar o botãozinho verde lá em cima da janela direita para compilar e ver na janela ao lado como que o seu trabalho estaria ficando, né? Tá? Como que estaria sendo o andamento daquele trabalho ali. Então, por que utilizar o LaTeX, né? Não seria só porque, em geral, dependendo de onde você for escolher, seguir a carreira acadêmica, né? E resolver escolher fazer um mestrado, doutorado, não vai ser uma opção, né? Vai ser obrigado a utilizar. Então, ele não apresenta dificuldades para formatar ou para você mexer no layout, como acontece com o Word, porque ele não tem bug, ele não tem incompatibilidade com versões, né? Então, um arquivo gerado desde o primeiro programa foi desenvolvido lá em 78, ele vai rodar hoje em qualquer editor desse online e qualquer software que você venha baixar como editor. É a linguagem que é indicada para artigos e trabalhos acadêmicos, isso em todo mundo, né? Ele, de acordo da sua versatilidade, né? Dá até para fazer partituras pelo LaTeX, né? E os documentos são muito leves, né? São muito leves, são fáceis de exportação e facilita, né, você circular esse documento dentro do meio acadêmico, né? Hoje em dia, até que com o avanço da internet, essa vantagem em si, ela está até ficando meio redundante, né? Mas eu coloquei aqui, outra vantagem que ela tem seria você as equações de maneira perfeita, como se fica nos livros, né? Algo que você não vai conseguir escrever e fazer essas equações no Word de uma qualidade perfeita. O LaTeX também ele tem toda a estrutura, ele é pensado na quantidade de caracteres por linha, né? Então, ele é aqueles espaçamentos que acontecem no Word, e ele é pensado para que tenha sempre por linha a mesma quantidade de caracteres, mas já pensando também na própria produção, né? Já que você for querer fazer um livro, né? Qualquer coisa do tipo, né? Uns documentos mais extensos, para que a leitura ela seja suave, né? Você não tenha, na hora de você esteja lendo, tenha mais palavras em determinado segmento, outra menos, e por aí vai. Né? E tem que manter sempre a mesma quantidade de caracteres. Então, o LaTeX em si, ele tem essa estrutura, né? Você vai abrir um documento e ali você vai escolher a classe, né? Você vai começar o LaTeX com o documento classe e classe. A classe você vai escolher o artigo,
né? O relatório, o book, uma carta ou beamer. Né? Então, vai depender do que você vai estar utilizando o LaTeX ali. Né? Então, geralmente, para poucas páginas, assim, sei lá, fazer uma prova no dia a dia, né? Você utiliza o artigo ou o relatório, né? Para publicações mais extensas, você vai usar ali para a estruturação de livro, né? Você tem a estruturação de carta e tem a estruturação de BIM. Então, definir a classe, porque para o que você vai estar fazendo é essencial. Você vai ali no lugar da classe, tira o classe, escreva, por exemplo, BIMer. Ao você ir fazendo lá, ir gerando o seu trabalho, por exemplo, o BIM ele vai gerar slides. Né? Então, abaixo desse documento, e aí você vai ter aqui nesse meio termo ali o que nós chamamos de preâmbulo, que fica entre o documento class e o begin. Né? E entre o begin documento e o end documento é onde você vai escrever o seu texto, né? O que você estaria interessado ali escrever. Então, um exemplo de preâmbulo, né? Por exemplo, escolhi a classe para esse exemplo, o book. Então, como se eu estivesse querendo escrever um livro ou uma produção mais extensa. E esses 3 pacotes que eu fiz questão de colocar aí, eles são obrigatórios para que a gente tenha hoje em dia uma escrita no LaTeX mais suave. Porque vai ter que colocar o Tank, o Brasil Bell e o T1 Input Tank. O que esses vão fazer, né? Vai aceitar para você, ao você digitar o seu texto, ele não vai acrescentar ali erro, por exemplo, para uma infinização ou por um acento, por um tio ou alguma coisa desse tipo. Porque você não tem isso na língua americana. Então, se você fosse, antigamente, para você colocar um acento agudo ou circunflexo, tinha que colocar um código para colocar acento circunflexo, tinha que colocar um código para colocar um agudo ou um tio, né? E com esses 3 pacotes você escreve normalmente como se você estivesse escrevendo no Word, né? Então, um exemplo de pacotes, mas para a gente aqui escrevendo trabalhos em português, eles são obrigatórios estarem inseridos ali. Dependendo do que você vai acrescentando pacotes. Fazendo os exemplos de vocês direto lá no Overleaf para que fique mais claro. Né? Primeiro vamos falar de como incluir figura, incluir tabela, mas se você quiser colorir alguma palavra do seu texto de vermelho ou azul, você vai ter que usar o pacote color para que aquilo aconteça. Se você quiser colocar equações, tem que usar um pacote para colocar aquelas equações nas características, com os caracteres que são utilizados na química. Por aí vai. Se você quiser colocar uma equação, você vai ter que colocar um pacote para que você possa utilizar a equação, para que quando você gere um espaço ali, né, carrega a tua equação ou vai carregar a sua figura, aquilo seja lido. Né, para a figura igualmente. Então tem uma infinidade de pacotes, né? Um dos pacotes, por exemplo, para escrita científica, muito utilizado, é o da ABNT. Então, existe um pacote que se chama ABS2, é a versão atual, se não me engano. Então, você vai carregar o pacote da ABNTeX 2 e ao você escrever, tudo já vai ficando no padrão da BNT. Você não precisa ficar preocupado em estar lendo as normas da BNT para saber como que eu tenho que colocar uma citação, como que tem que ser, qual é o padrão, qual é a formatação. Né? Usando esse pacote, você só precisa ficar concentrado e focado
na tua escrita, e ao você compilar, ele já vai gerar isso para você, já vai gerar o seu pacote, já vai gerar o seu texto dentro das normas da ABNT. Então, traz certas vantagens para a gente, né? Apesar de que, no princípio, tu olha, tem que carregar pacote ou tem que fazer algumas programações, são códigos que a gente só escreve uma vez, né? Depois tu vai dar sempre o Ctrl+C, Ctrl+V, quando você quiser, por exemplo, acrescentar uma figura, ou uma tabela, por aí vai precisar ficar todo vendo aquilo no começo. É igual o preâmbulo, né? Não é o ideal, né? Mas como é tão leve, eu não me preocupo com isso, né? Então, sempre que eu acabo gerando uma necessidade a mais de usar um pacote, eu vou lá e acrescento no preâmbulo que eu já usava aquele novo pacote. Então, eu acabo tendo um preâmbulo gigante, né? Sem muitas vezes necessidade. Eu vou escrever uma prova, eu uso lá o preâmbulo do que eu sempre utilizo, já tem lá um template já pronto, já com o preâmbulo e vazio. Então, ali já está pronto para eu pegar e escrever o que eu quiser, o preâmbulo já está pronto ali. É como se estivesse abrindo o Word, né? E às vezes é algo tão simples, precisava de 2, 3 linhas de pacote, mas já está tudo lá e vai. E não traz diferença nenhuma, porque é muito leve para compilar, né? Se ficasse ali uns 10 minutos compilando, porque eu acrescentei vários pacotes desnecessários, aí tudo bem, né? Então você tem um preâmbulo que você sempre utiliza para as suas necessidades e você vai sempre utilizar o mesmo, né? Então, se pinta uma necessidade a mais, você simplesmente inclui ali um pacote, mas, claro, geralmente para cada área de atuação acadêmica das pessoas, né? Então, no segundo ou no terceiro preâmbulo, ou documento no LaTeX que ela for fazer, ela já tem um preâmbulo dela pronto. Então, isso parece ser uma dificuldade, mas você não faz mais isso, né? Já vai estar ali pronto. Então, o preâmbulo é a regiãozinha onde a gente vai carregar os pacotes. Né? Sempre é esse códigozinho em azul, e aí o pacote que você vai estar adicionando. Tá? Esse preâmbulo, esses pacotes sempre tem que estar localizados, né, entre o documento class, a classe do documento que você escolheu, e o begin, que é onde você vai iniciar a escrita ali do seu texto. Dentro do begin, né, você vem aqui na parte, ao você abrir um documento, já vai estar lá, begin documento e end documento. Entre o begin documento, o início e o fim do documento, é onde vai estar ali o seu trabalho, o que você quer escrever, o que você quer demonstrar ali, compilando pelo LaTeX. Né? Então, dentro do begin e do end documento, a gente tem vários comandos para editoração, né? Ou seja, comandos em que você pode digitar para simplesmente organizar a maneira que você quer escrever. Você quer escrever em capítulos, ou partes, ou seções, ou das seções, subseções, ou você quer gerar um parágrafo, né? Então, tem todos os comandos. Então, você quer gerar um capítulo, você vai lá dar contrabarra, o código de capítulo, e entre as chaves o título do capítulo. Então, seção, da mesma maneira, você vai dar lá o set, o nome da seção. Você vai gerar uma então você vai gerar aqui, eu acabei digitando errado, tá, pessoal? Vi agora o erro aqui. Não é subsection, é subsection, e aí o título da subseção. Se você quiser gerar uma subseção da subseção, aí é só você colocar subsection e assim em diante, né? O parágrafo, para você dar o recuo, né? Então você vai ter que dar o parágrafo ali, o título, vai ter como fazer aqueles parágrafos com aqueles ais elaborados que você vê em livros, né? Tudo isso tem como fazer.
só um detalhe, né? Quando você gera capítulos, sessões, eles vêm tudo numerados, né? Conforme a gente utiliza ali para as TCCs, dissertações, teses. Mas se por acaso o trabalho que você quer tá digitando, né? O texto que você está digitando, você não quer que apareça numerado, é só colocar um asterisco entre o código e o título. E aí ele aparece sem estar numerado. Então, para adicionar uma figura, você tem que criar um ambiente para gerar essa figura, né, para colocar essa figura. Então, como eu falei, não vai rodar, mesmo que você crie o ambiente de maneira correta, ele não vai rodar se você não carregar lá no preâmbulo o pacote para a figura, que é esse pacotezinho que está aí, o Graphics. Tá? Então, quando você vai colocar uma figura, tu vai dar lá o Begin Figure e o End Figure. Né? Então, vai iniciar o ambiente da figura e fechar o ambiente da figura. Dentro do início e do fim do ambiente da figura, ali sim você vai colocar tudo que você quer fazer com a figura em si, né? Então, você vai dar o Begin Figure, pode ter algumas opções, né? Você pode colocar um H ali, para essa figura ficar centralizada, pode colocar um T para ela ficar no topo, pode colocar um B para ela ir para o fundo, pode colocar um P para que ele fique posicionado em partes ali do seu trabalho, enfim, dá para você colocar ali um comando para ver como que você quer mexer, né? Em geral, o que a gente utiliza é o H, né? A gente quer que a figura fique centralizada no texto. E aí vem uma vantagem de configuração, de formatação excepcional, né? Às vezes, quando eu sou convidado para participar de uma banca, ler um trabalho, as figuras, quando o trabalho ele é escrito no Word, ele vem todo desformatado, né? Umas são pequenininhas, achatadas, outras são maiores, outras são mais largas em relação ao texto. No LaTeX isso não vai acontecer, né? Você vai colocar sempre o mesmo comando e essa figura que você carregar, ela sempre vai ficar ajustada com o mesmo comprimento em relação ao texto. E esse comprimento que você quer, né, da largura e da altura da figura em relação ao texto, você tem um controle. Então você carregou a primeira figura, e aí você pode brincar ali, é como se você estivesse setando a figura, né, fazendo ajuste fino, controlando. Beleza, você tem esse ambiente, para todas as figuras você vai usar o mesmo ambiente, e aí é só carregar que a figura já vai entrar ajustada ali no seu texto, todas com a mesma posição em relação ao texto, né? Às vezes você quer que ele tenha 80% da largura do texto, 50% da largura do texto. E todas as figuras que você carregar, ele vai ter sempre 80%, 50% da largura do texto, né? E isso fica inalterado, né? Então a gente coloca o H, às vezes a gente coloca uma exclamaçãozinha na frente do H para melhorar ali o ajuste da configuração, né, da figura, para ela ficar centralizada. E ainda a gente coloca o centering para ficar centralizado ainda, ajudar a ficar centralizado ali. O include graphics é onde você carrega a figura. Aí tem um detalhe, né? A figura ela tem que estar na jeito mais fácil, vamos dizer assim, ela vai ter que estar na mesma pasta em que está o arquivo text, ou seja, onde vai estar o seu arquivo do LaTeX, em que você salvou, né, e você está editando. Se tiver em pasta diferente, aí você vai ter que escrever ali o caminho, né, não está na mesma pasta, está em C na pasta 2, o meu trabalho está na pasta 1, então você vai ter que colocar ali o caminho, C, pasta 2, ou C, pasta 1, tá? Enfim, aí vai de cada um. Eu coloco sempre na mesma
na mesma pasta que está o arquivo text, né? Mas eu vi colegas que escreviam na sua dissertação, eles geravam uma pasta de fotos, as fotos todas estavam lá, então ele botava o caminho para buscar essa foto sempre lá da pasta. Ali a legenda, você coloca a legenda da figura, né? E o rótulo também é muito importante, porque você vai dar um rótulo qualquer, você escolhe o nome, mas esse rótulo é importante para que você cite essa figura no seu trabalho. Né? Você não vai escrever, quando você usa esse ambiente, você não vai escrever da mesma maneira que tu escrevia no Word. Você ia lá, colocava lá embaixo, figura 1, e lá no texto você chegava e escrevia de acordo com a figura 1. Aí o orientador chega e fala, não quero essa figura. Aí o cara vai ter que pegar, editar todo o texto todo, né? Vai ter que pegar, trocar as numerações daquilo tudo, enfim. No LaTeX não tem isso. Ele numera automaticamente a figura, e se o orientador mandou tirar a figura, você simplesmente vai selecionar todo esse ambiente, vai dar um del e vai apertar o botão, vai mandar compilar novamente e já vai trocar toda a numeração da figura do seu texto. E você vai ter certeza que isso vai estar certo, que não vai estar desformatado, que você não esqueceu de nada. O texto está falando figura 2, a figura está escrito figura 3, e que é inevitável, né? Você vai ler um trabalho, o cara escreveu no Word, tem aí, porque tirou ali uma figurinha e desconfigura tudo. Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa. É um trabalho de uma vez. Você vai fazer esse ambiente uma única vez, e toda vez que você for utilizar a figura, você vai simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, o seu ambiente já está pronto, né, da figura ali. E ainda, a gente pode ainda acrescentar o que eu estava falando antes, né? Então, você pode acrescentar ali o comprimento, a altura, você pode escolher em centímetros quanto que você quer de comprimento, quanto que tu quer de altura, a escala da tua figura em relação gráfica. Não quero colocar em centímetros nem em milímetros, eu quero que meu gráfico da figura sempre tenha 80% do texto. Aí você vai mexer com a escala, né? Tem como você acrescentar o ângulo e fazer uma rotação na figura. Tem como você colocar ali um código que você vai cortar a figura em 4 pedaços, como se fosse um quebra-cabeça, 5 pedaços, enfim. Então, tem situações em que você pode editar a sua figura e mexer da melhor maneira que você queira. Aqui seria adicionando uma tabela, né? Eu acabei trocando aí, não esqueci da equação. Seria adicionando uma tabela ao seu texto, propriamente dito, né? Então, da mesma maneira, tu tem que criar um ambiente para a tabela, só que para a tabela em si você não precisa carregar um pacote, tá? Então, você vai dar ali o seu ambiente da tabela, que é o begin do tabular, né, e o end tabular. Você pode pegar e trabalhar a tabela. Então, você dá o begin da tabela, vai deixar ela centralizada. Aqui você vai colocar no caption o nome da sua tabela. Tem como você escolher o espaçamento entre as palavras ali, ou as colunas da tabela. Aqui você escolhe quantas colunas tem, o begin tabular. Aqui você vai escolher quantas colunas vai ter sua tabela. Então, nesse exemplo, eu coloquei aqui 3 colunas. E no exemplo prático, vai ficar mais claro isso daqui para a gente. Então, aqui significa que eu coloquei 3 colunas e que eu quero que todas elas tudo que eu escrever nessas colunas fique centralizado. Então, por isso que tem um Czinho.
mas eu poderia escolher, por exemplo, que ficasse aliado à esquerda ou alinhado à direita. Aí eu colocaria o L, né, o de left, e o R ali para ficar alinhado à direita. Então, a maneira com que você quer que fique a sua tabela, você vai montando ela, né? Então, esses daqui são os nomes da tabela. Eu estava sem criatividade, fiz algo que fosse mais fácil para mim na hora. Então, coloquei 3 colunas. A coluna 1 vai ser a posição, a coluna 2 é o país e a coluna 3 seria o time, né? O H-Line, você escolhe que vai dar uma linha. Sempre que você bota o código da H-Line, significa que ali vai fazer uma linha na horizontal. E essas, entre os 6, você vê que tem uma linha na vertical, elas são as linhas da coluna. Enfim, deixa eu trocar de tela, porque ficaria melhor ver isso direto no programa, e a gente vai falando novamente ali de como adicionar figura, como adicionar uma tabela direto no programa, fica mais fácil de entender e mais fácil de manipular. Só um momento. Maurício, se você estiver vendo aí, você pode confirmar para mim se a tela está transmitindo direitinho? Tá tudo ok. Tá tudo ok? Tá. Então esse é o site que é utilizado, né, mais utilizado ultimamente, é o Overleaf, né, ali você fazer o seu registro, é gratuito. Então, eu vou usar aqui o meu login e usar um exemplo para a gente trabalhar o que estava sendo falado. Então, é que eu acabei abrindo o Overleaf em inglês, né? Mas ele já tem a versão em português, né? Se eu colocar um BR na frente aqui, que tudo fica em português para as pessoas trabalharem da melhor maneira, que ficasse mais cômoda. Então, aqui você pode simplesmente gerar um novo projeto. Aqui, novo projeto. Aí você pode gerar um novo projeto em branco. Você já pode pegar um novo projeto, exemplos. Ele tem vários exemplos prontos. E já tem templates aqui, né, que eu carreguei, né, mas então o cara vai lá, submeter o artigo, sei lá, para a Nature, não foi aceito, ele vai, sei lá, vai submeter lá para o Physical Letters, e aí ele vai baixar o template, carrega aqui, simplesmente vai abrir no template da nova revista, o seu texto já vai ficar totalmente formatado. Ele não precisa ficar preocupado em ficar ajustando a formatação para que fique no escopo daquele novo periódico que ele quer apresentar, né, submeter o seu trabalho. É só carregar o seu trabalho naquele template fornecido pela revista e manda compilar e automaticamente já vai estar o artigo dele, o trabalho dele no escopo daquela revista. Então é muito prático. Então, carregando aqui um exemplo que eu puxei para a gente ver o que estava fazendo hoje, né? Então, documento class, como eu falei, como eu vou fazer de uma página só, eu coloquei artigo. Então, coloquei aqueles outros pacotes que estava falando para usar o acento, né, sem precisar ter que colocar o código para colocar acento. Como eu vou trabalhar também com figura, eu já coloquei aqui o pacote da figura. Seria legal até
tirar para mostrar, ó, desse lado esquerdo é tudo que eu vinha escrevendo, né? Peguei aqui como exemplo para trabalhar com vocês. E do lado direito ele já vai compilando para a gente, né? Então eu coloquei aqui no exemplo a tabela, para a gente pegar e mexer da maneira que a gente queira. E coloquei aqui também o carregamento da figura. Então, como eu tirei o pacote, se eu recompilar, a figura não vai aparecer, né? Porque não quer dizer que o código não esteja certo, né? O código está aqui, só que não tem um pacote para carregar a figura. Então, precisa colocar ali um pacote, um código da maneira correta. Aí sim, a figura aparece no seu texto alisado, para a direita, para a esquerda, que for mais conveniente. Mas vamos falar primeiro aqui da tabela, né? Porque tiveram muitas dúvidas de como fazer. Então, para falar da tabela, aqui uma seção, tabela, vocês vão ver aqui que já gera aqui uma seção, tabela, né? Ela já vem automaticamente numerada. Então, a primeira seção então já vai vir como tabela 1. E a seção 2 eu coloquei figura, já vem numerado ali como 2, a segunda seção. Se eu quiser tirar a numeração, é só vir aqui, colocar um asterisco entre a seção e a tabela. Você manda recompilar, vai ficar escrito ali a tabela sem a numeração. Se você quer centralizado, você vem aqui e para centralizar. Aqui. Tá. Ele vai centralizar e vai vir embaixo o que isso aqui é centralizar. Então, tabela para centralizar. Por que eu estou mostrando? Existem infinitas possibilidades ali da pessoa utilizar o LaTeX e estar ali desenvolvendo o seu trabalho ali, o que ele, na verdade, queira estar escrevendo. Voltei aqui ao normal. Então, coloquei o início da tabela, né? Begin tabela. Esse H é para que fique centralizado, né? E mesmo assim, escrevo embaixo sempre para ficar tudo centralizado. É muito comum colocar uma exclamação aqui para ajudar. Então, coloquei para que fique um espaçamento de meio centímetro entre eles. Aqui são as colunas. Então, begin tabular, eu defino quantas colunas eu quero. E aonde que eu quero que fique as linhas passando na minha coluna. Se eu quiser que a minha coluna não tenha as linhas na vertical, ela vai ficar sem as linhas na vertical. É ali que eu defino se vai ter as linhas fechando a minha coluna ou não. Então, posso fazer uma tabelinha aberta dessa maneira, só tirando ali as suas colunas, né? Eu quero que tenha só as linhas das extremidades, a minha tabela fique fechada nas extremidades, mas não tem as linhas centrais, é só colocar esse, não sei o nome desse bastãozinho na vertical ali, e fecha a minha tabela. Tá? Então, 3 colunas. Eu escutei 3, 6, porque tudo fique centralizado. Mas eu poderia escolher que em cada coluna ficasse alinhada à esquerda.
Então você coloca 3 Lzinhos, porque a primeira coluna vai ficar alinhada à esquerda, a coluna do meio vai ficar alinhada à esquerda, e a terceira coluna também vai ficar alinhada à esquerda. Então, se eu quiser, por exemplo, que só a coluna do meio fique centralizada, então eu troco o L do meio por C, então só o do meio vai ficar, só a coluna do meio, os dados que estão na coluna do meio vão ficar centralizados. E só para fechar, né, para mostrar todos, vou fazer aqui, por exemplo, eu quero que a última coluna fique alinhado à direita. Então você tira o L, que estava ali, substitui pelo R, vai ficar alinhado à direita. Recompila e já está pronto. Tá? Então, aqui, vou colocar o Czinho para centralizar. Tá. Então, se eu colocasse aqui 5, 6, teria 5 colunas, ou 5 L's, ou 5, 6 OLs. Aqui você define a quantidade de coluna que você quer. Tá? Então, tem 3 ali, 3 comandos para coluna, então vai ser gerado 3 colunas. Então, no begin tabular, você define a quantidade de colunas. Logo abaixo, eu vou dar aqui o nome, quero colocar ali o nome das colunas, né? Um é posição, outro é país, outro é time. Eu coloquei aqui de times aqui do Brasil, né? Então, aqui em cima tem o nome da tabela, não, a tabela 1. Aí coloquei melhores times do mundo e tá ali as 3 posições que você queira, o nome das 3 colunas que você queira colocar, né? Esse H-line representa a linha que está passando em uma dos números. Se eu tirar, não vai ter aquela linha ali. Então você tem um controle de toda a formatação da sua tabela, né? Então, coloquei aqui 2 H-lines abaixo do nome das colunas, é porque vai gerar 2 linhas aqui embaixo. Vou tirar uma. Como que eu faço? Preencho as linhas, né, da coluna. Né? Tudo que tu vai preencher, separa-se Ezinho. Então, primeira posição, Brasil. Então, 1 é o dado da primeira linha. O E vai separar aqui o dado da segunda linha e o dado da terceira linha. Então, você dá 2 contrabarras para pular. Então, você tem que dar essas 2 contrabarras para pular a linha. Se você não fizer, vai ficar escrevendo tudo ali do lado da última coluna. Então, aí você vai preenchendo todas as colunas, né, da sua tabela, todas as linhas, desculpa, da sua tabela. Ok? A última linha, você não precisa dar essas 2 contrabarras. Você vai pular de todas, da última você não precisaria dar essas 2 contrabarras. Só vai precisar caso você queira passar uma linha ali embaixo. Então, você quer passar uma linha embaixo, aí você vai ter que dar o contrabarra para pular daqui e, de fato, o código escrever essa linha. Então, recompilo aqui. E aí você pode trabalhar com o seu texto da maneira que você quer. Então, fecha a linha da coluna, e aí vai fechar o ambiente, né? O end tabular e o end tabela dos begins ali que você havia criado. O que vale ressaltar é que você só faz isso, na verdade, uma vez, né? Depois que você tem o primeiro código ali da sua tabela pronta, né? Você não vai ficar mexendo muito nisso, né? Você já tem aquilo ali, seu ambiente de tabela todo pronto. O que você vai variar é aqui na quantidade de coluna, né? Quantas colunas você vai precisar
naquele momento ali para estar escrevendo a sua tabela. Tem como pegar e, não sei, o padrão ele vinha aqui como preto, né? Se você quer que tudo seja escrito em vermelho, tem como chegar aqui no preâmbulo, já definir para que toda a compilação seja gerada, já vai sair em vermelho. Mas também tem como você pegar e só pintar uma cor, né? Uma palavra que você queira destacar, né? Mas aí tem que colocar o pacote para usar cor. Aí com o pacote de cor você pode pegar aqui e destacar um texto aqui para uma cor, por exemplo. Sei lá, vou colocar a palavra Liverpool em vermelho. Aí você coloca código, a cor, entre chaves, e a palavra também entre chaves. Ele fica destacado da cor que você quer ali, de vermelho, ou poderia ser azul. Manda compilar e já está pronto. Então, também é uma maneira aí de você estar mexendo ali no seu texto. A outra seção que estavam falando seria de colocar a figura, né? Então, criei uma seçãozinha aqui só para falar de como colocar a figura. Então, a figura que eu quero carregar está junto com o meu arquivo text aqui. Ó. Então, eu já cheguei aqui, ó, fiz o upload da figura que eu queria carregar aqui no meu texto. Né? Então, vim aqui, upload, busquei ali cadê a figura, carreguei, ela apareceu aqui. Ela vai estar no mesmo arquivo aqui, junto com o meu arquivo text. Então, a figura estando aqui, beleza. Eu posso pegar e carregar essa figura ali para o texto. Então, você pode fazer isso gerando várias pastas, né? A minha ideia com as outras aulas é mostrar como gerar isso editável, né? Deixar uma pasta só para título, outra para materiais e métodos, uma pasta só para resultados e discussões e uma pasta para conclusão e referências. Então, você editaria cada pasta desse por um arquivo teste. A sua tese ou sua dissertação seria pequenininha, né? Seria em torno de 20 linhas no máximo. E você só editaria os fragmentos. Né? Só o arquivo que contém a introdução, só o arquivo que contém a revisão bibliográfica, por exemplo, e depois que você consertasse ou editasse da maneira que fosse, ao você salvar, já salvaria o arquivo principal. Aí tu manda recompilar e já corre. O seu arquivo fica tudo mais bem elaborado, bem organizado. Né? Então, vamos falar aqui do ambiente da figura. Também você tem que pegar e criar um ambiente. Então, tu vai gerar uma figura. Antes, para essa figura, como eu falei, né, essa figura ser carregada, você tem que colocar o pacote na figura. Então, a partir do momento que você vai escrevendo seus trabalhos, como eu falei no início, tu tem o seu preâmbulo, né? E o seu preâmbulo só vai aumentando ali a quantidade de pacotes, né? Mas já é o preâmbulo que é editável para as coisas que você está acostumado a usar. Então, tu vai gerar um ambiente para a figura. É o begin figure, end figure. Né? O próprio software aqui, ele já ajuda, né? Se você der aqui o contrabarra, begin, e ele já te dá aqui uma possibilidade do que tu quer fazer. Né? Você quer fazer um abstract, por aí vai.
Então, begin, aí você coloca o figure, ele já vai dar aqui para você. Você quer botar begin figure, begin frame. Frame a gente usa para a binner. Então, deu o begin figure, coloquei centralizado, botei o código também aqui embaixo centralizado, mandei carregar, né? Incluir a figura. Qual é o nome da figura? if.jpg. Não dá de colocar o JPEG, se você colocar só if, ele vai carregar da mesma maneira. Tá? Você só precisa colocar a extensão se você tiver figuras de várias outras extensões, né? Para a parte escrita, você gerar um arquivo de livro, um artigo e tudo mais, o JPEG cai bem, não tem problema nenhum. Né? Mas para frente a gente pretende ver como fazer um beamer também. Aí para carregar a figura para o beamer, quando bota JPEG, ele perde um pouco a resolução. Né? Então o ideal seria utilizar as figuras em PDF ou PostScript. Tem uns programinhas que você converte figura, aí fica numa qualidade sensacional. Tá? Então aqui você carrega, e eu já escolhi que ela tenha 5 centímetros. Então vai ficar centralizado ali com 5 centímetros. Aqui você coloca a legenda, né? Instituto Federal. O label é o códigozinho para que essa figura seja acrescentada, essa referência da figura seja acrescentado ali no seu texto, né? Então eu coloquei if, mas sei lá, pode ser fig1, figura, a maneira que você quiser, dá pedidozinho para a figura, e aí vai dar ali o end figure. E aí você já criou aqui o ambiente da tua figura. Aí você manda compilar, vai aparecer ali, figura 1, ele automaticamente numera. Eu aqui estou fazendo um texto bem simples, então não está gerando lista de figura, lista de tabela, abstract, não tem nada disso, porque os padrões iniciais. Né? Próximo são 3 linhas de comando, uma para fazer lista de figura, para fazer abstract, e quando você vai criando as seções, automaticamente ele já faz o abstract, ele já bota a numeração, já faz a lista de figuras, já faz a lista de tabela. Se você fizer sigla, ele já faz a lista de siglas, já faz tudo, né? A gente pretende ver mais para frente como fazer capa, como preparar tudo da maneira que deve ser utilizado. Enfim, mandei carregar a primeira figura que eu carreguei aqui, né? Então vai gerar a figura 1, tá lá o nome que eu coloquei para a figura, Instituto Federal. Aí eu simulei aqui um texto, como se tivesse um texto em cima, conforme a figura abaixo, Você vê aqui, ó, que conforme a figura apareceu 2 interrogações, deu erro no código. Porque antes estava aqui, ó, no apelidozinho da figura, estava if, minúsculo, e eu troquei para figura 1. Então, esse label é essencial para você citar o texto. Então, conforme figura, o apelido dela, eu coloquei figura 1, abaixo. Quando você compila, ele automaticamente já coloca no texto ali que aquilo é figura 1. Então, se eu tiro uma figura do meio, ao recompilar, ele já faz o próprio LaTeX, ele já vai fazer a nova ordem de numeração das figuras. E ao gerar a nova ordem de numeração de figuras, já fica tudo pronto ali, você não precisa ir no texto ficar formatando nem nada. A única coisa que, sei lá, tu escreveu e depois você achou que
essa figura não tem mais nada a ver com o seu trabalho, né? Colocou figura a mais, é desnecessário, você simplesmente vem aqui, seleciona tudo, tira ali a referência dela e pronto. O trabalho já estaria totalmente pronto, ele já faria toda a renumeração, já faria para você a lista de figura toda pronta, sem problema nenhum. Às vezes é uma figura muito grande, troca a numeração das páginas, então ele já vai lá no abstract e já troca a numeração de todo o abstract. Então é muito útil. Então, acho que hoje foi isso aí que eu preparei para vocês. Eu estava com uma outra apresentação só para ficar falando da importância de aprender, né? E a gente já mudou o direcionamento para que funcionasse como um mini cursozinho. Então, para funcionar como um mini curso, precisaria para a próxima semana, para terça-feira, que vocês fizessem aqui uma conta na Overleaf, porque eu vou pegar um texto, né, que eu tenho pronto aqui, e um texto que tem a figura, tem a tabela, e a gente trabalhar com a edição desse material, né? Pega um texto, vamos fazer um preâmbulo do início, do zero, colocando tudo ali que precisaria para um texto, né? Sei lá, pelo que é mais utilizado para engenharia, é você poder trabalhar com colocar figura, com equação, né? E ver na semana que vem como a gente coloca a equação, e vou mostrar um softwarezinho que ajuda demais a escrever equações, né? Porque se for uma equação pequena, é tranquilo, né? É fácil saber os códigos e colocar. Às vezes é uma equação muito grande, com bastantes integrais, exponenciais, ritmos, logaritmos exponenciais. Bem, a professora Simone, escutei que está aí presente, ela sabe como que tem várias equações complicadas. E para escrever com código, esse editorzinho de equação ajuda muito. Então você vai preparando ali, ele tem uma interfacezinha gráfica, e aí você vê ali graficamente se você estava escolhendo certo, né? Ele é bem parecido com o Word, né? Tem uns botõezinhos, você vai apertando os botões, vai escrevendo a equação, e lá embaixo sai aquela equação como seria no código dela em LaTeX. Aí tu dá o Ctrl+C, dá o begin equation, joga o código ali dentro, end equation, e está pronto, né? E fica numa qualidade o seu trabalho impressionante, né? Fazendo dessa maneira. Ok? Por hoje é isso daí, Maurício. Bem, Paulo, se você me permite, a gente poderia abrir talvez aqui Claro, alguns claro. minutos para perguntas aí de quem está assistindo a palestra. Tá? Então, por favor, quem tiver alguma pergunta para fazer sobre a apresentação de hoje, pode usar o chat aí do YouTube para fazer as perguntas que eu repasso para o professor. Bem, a primeira aqui é a professora Simone, está perguntando se precisa baixar algum programa para a próxima aula. Não, só fazer a conta no Overleaf, né? Faz o login no Overleaf. E... Poderia passar qual é o endereço, Sérgio, para essa conta? Posso aqui. www.overleaf, de folha.com. Enfim, tá aberto aqui, né? Deixa eu sair. Então, pessoal, para fazer a conta é www.overleaf.com. Aí vem aqui, ó, em registrar. Aí é fácil.
Tu vai colocar o teu e-mail, vai escolher uma senha, registrar seu e-mail e pronto. Aí você volta lá e faz o login. Tem mais alguma pergunta? Lembrando aos presentes aí na transmissão que já foi colocado aí o link para que possam acessar o formulário e registrar a presença de vocês nessa palestra, tá? O registro dessa presença é importante, porque depois será confrontado com as inscrições que foram realizadas lá no site eventos.centro.if.edu.br. Tá? Então não basta se inscrever lá no site de eventos, mas também tem que preencher o formulário de presença aqui na palestra. Aí só para ressaltar, Maurício, para a semana que vem precisa do login no Overleaf e vou mandar o arquivo para você para eles carregar o arquivo, o template, o Overleaf, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, em 5 minutos antes da aula também, mas precisa ter esse texto carregado na sua conta do Overleaf para você manusear a edição, né? E pelo que eu vi aqui, para eu ter acesso ao chat, para ficar mais interativo, eu vou compartilhar, vou colocar uma televisão aqui compartilhada com o notebook, que aí na televisão eu consigo ver o chat do YouTube, né? E aí a gente consegue ir trocando ideia caso tenha alguma dúvida de passo a passo, de saber manipular, fazer a edição do texto lá, né? Do LaTeX. Para não gerar só a dúvida no final, né? Sim, ótimo, Paulo. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Por favor, utilizem o chat para fazer suas perguntas. Enquanto não aparece nenhuma pergunta aqui pelo chat, eu vou lembrar que esse, então, é o primeiro, tá? A primeira ação de um misto, que vão ter mais três apresentações do professor Sérgio. Provavelmente nós estamos programando para as próximas terças-feiras, nesse mesmo horário, tá? Isso vai ser ainda divulgado, então fiquem atentos aí ao nosso canal do YouTube, ao nosso Instagram também, e também lá no site de eventos, eventos.centro.if.edu.br. Mandar a apresentação de slide aí também. Aí vou ver como professor se poderia ser disponibilizado depois, mas de qualquer forma essa apresentação está sendo gravada também, vai ficar disponível lá no canal YouTube. A pergunta do professor Walter. Para a versão em português, devo acrescentar qual sufixo? É o BR aqui na frente do Overleaf. Acho que é BR. Ponto. Não foi. Calma aí. Tu vem aqui no Google, digita Overleaf. Não é BR, é PT. É pt.overleaf.com. Aí já aparece em português. Mas se você digitar no Google Overleaf, vai aparecer a primeira opção lá já é em português. Ok, eu acho que então aí foi respondido a pergunta do professor Walter. Tá, mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Professor Paulo Sérgio? Bem, então, como não temos mais nenhuma pergunta, considero aqui encerrada. Agradeço mais uma vez ao professor Paulo Sérgio pela disponibilidade aí para essa palestra, esse mini curso de LaTeX. Lembrando novamente que nas próximas terças-feiras, nesse mesmo horário,
mais 3 terças-feiras, a gente terá aí a evolução desse curso e ao final todos estarão aptos aí a trabalhar de forma adequada com o LaTeX. Agradeço a presença de todos aí, passar a palavra final ao professor Paulo Sérgio. Eu agradeço a participação de todos, não consegui ver quem está presente, por isso eu senti a falta de colocar uma televisão aqui para a próxima semana, também já que a gente vai fazer de maneira na prática, né? Pegar um texto ali, porque a parte de escrita de português, tanto faz o que tiver, que esteja escrito, né? Então posso pegar aqui um dos modelos que eu tenho pronto aqui e a gente utilizar isso para aprender a trabalhar, né? Aprender a editar uma foto, mexer na foto, caso eu queira colocar 3 fotos na sequência, 3 figuras. E desejo que todo mundo esteja bem, com saúde, né? Semana que vem a gente está aqui novamente. Ok, obrigado mais uma vez, professor Paulo Sérgio. Considero a transmissão de hoje encerrada e desejo a todos aí uma boa noite e até a próxima terça-feira.